Então, meus amigos, boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de reflexão. E hoje nós estamos recebendo a nossa querida amiga Rosilda Santos. Depois nós vamos falar um pouquinho da Rosilda, mas antes de começarmos, nós vamos fazer a nossa leitura do preparo. E a leitura do nosso preparo é de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 10. Então, eu vou ler um trecho do item 10. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Jesus, agradecendo ao Pai, agradecendo aos amigos espirituais, pela oportunidade que todos nós temos de nos encontrarmos aqui, reunidos virtualmente, mas como uma grande família que somos, filhos todos de Deus Pai. Então, que nesse momento só temos a agradecer, Senhor. É uma bênção realmente estarmos todos aqui. Te rogamos, Senhor, por aqueles nossos irmãos que estão sofrendo nesse momento, que por acréscimo de misericórdia, o Senhor, o Mestre Jesus, possam envolver esses nossos irmãos que se encontram doentes, nos hospitais, nos seus lares, em alguma instituição, que todos possam ser amparados, fortalecidos em suas energias, para que assim, Senhor, eles possam se recuperar e retornar às suas atividades. Rogamos também pelas famílias desses nossos irmãos, que elas também possam ser amparadas, fortalecidas, consoladas em suas dores, e pedimos também por todos aqueles que nesse momento estão desencarnando, retornando ao plano espiritual, para que eles possam ser recebidos pelo Mestre Jesus, pelos seus amigos espirituais, para também receberem aquele conforto, esclarecimento que tanto necessitam. E assim, Senhor, envolvido por essas vibrações amorosas que descem sobre cada um de nós, pelos nossos lares, das nossas casas espíritas, envolvendo a cada um daqueles que aqui se encontram, nós te pedimos respeitosamente e amorosamente que nos dê a permissão para iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu disse anteriormente, hoje nós estamos aqui para mais uma reunião pública e recebendo a nossa irmã Rosilda Santos, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. A nossa irmã Rosilda, ela ficará conosco até 8h35, mais ou menos, é o tempo da palestra, e o tema que ela irá abordar hoje é desse livro aqui, ó, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Anjos. E o tema que ela vai conversar conosco é julgamentos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 10, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 5, onde diz assim: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, eu passo a palavra para a nossa irmã Rosilda, que Deus a abençoe e ampare. Eu ali. Companheiros queridos,
Boa noite a todos. É com um grande prazer, muita alegria que eu estou aqui, né, para trazer um tema que diz respeito a todos nós, né? É do livro... Não, eu gostaria primeiramente, de agradecer o convite, né? Um convite feito pela irmã Rose e que me fez crescer, porque cada estudo desse nos faz refletir, como diz sempre nossa irmã, e com isso a gente vai crescendo no entendimento sobre o que o Cristo trouxe para nós. Então, vamos lá? Tudo de bom para todos. Como a irmã falou, a gente não vê microfone, essas coisas, mas não. Como a irmã Rose falou, nós somos do CEOI, porque até hoje também o coração dela bate forte lá, então nós somos do CEOI. Mas estamos hoje na casa de Francisco, gente. A casa de Francisco. Muda, Nívia. Só você descer com o mouse. Ah, tá. O livro que nós vamos... do qual nós vamos tirar o assunto é esse aqui que ela já apresentou, né? Estamos aqui, ó, entre os irmãos da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Petrópolis. O livro é esse, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. O tema é esse, julgamento do capítulo 10 no Evangelho, segundo o Espiritismo. E tem 10. E o dito bíblico, que a Joana vai chamar de epígrafe, a epígrafe é essa citação aqui: Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão, né? De Mateus, capítulo 7, versículo 5. Vamos ver, essa história de julgamento, de julgar, né? É uma coisa comum a todos nós. Emitir opinião sobre a vida das outras pessoas, nos intrometer na vida delas. Aí peguei um exemplo aqui. Entra uma moça bonita, né? Tipo Fafá de Belém, assim, numa balada. Aí um homem olha para aquilo e diz logo assim: opa, hoje ela quer. Mas ela quer o quê? Ela está ali, ó, vendo o celular dela. Quem quer é você. Tanta coisa para reparar, mas o homem só viu o decote. Isso Joana vai chamar de julgamento impiedoso. Não tem piedade, um julgamento cruel. E ele, na verdade, está projetando uma sombra. O que vem ser sombra? Sombra é um dos conceitos de Jung. Jung foi um psiquiatra suíço que ele trouxe alguns conceitos bem diferenciados na psicologia, chamada aqui de profunda. A psicologia, a Joana chama de psicologia profunda, que abrange muitos conceitos de Freud e de Jung, e de Adler também, um outro psicanalista também. Nós temos aqui o conceito de sombra. Sombra, a gente pensa logo como da ideia de escuridão, de treva, coisa ruim, mas a sombra é preciso que a gente entenda que ela é um dos componentes da teoria de Jung. Tem vários componentes. Tem a sombra, tem o ego, tem o ânimos, a ânima, a individuação, que vai aparecendo aqui no estudo, self. Entende? E sombra, nesses conceitos, quer dizer aquilo que eu recalco, que eu procuro esconder. A persona é a nossa máscara, também é um dos conceitos dele. Persona é a máscara, é aquilo que eu deixo aparecer. A sombra já é o que eu escondo. O que eu escondo nem sempre são coisas ruins. Isso aqui precisa ficar bem claro na teoria dele. Ele diz que sombra são coisas dolorosas que eu esqueço, procuro esquecer, né? E às vezes não significa que elas sejam ruins. Eu apenas não dou valor e deixo lá guardadinho, no cofre, fica lá. Toda vez que... Aí entra a Joana com esse parágrafo. Toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz.
desforçando-se do conflito e da imperfeição que são inerentes a ele, submetido como se encontra à sua crueza escravizadora e tentativa de libertar-se, esforçando-se a desforrar-se. Vamos lá. Toda vez que um indivíduo descredenciado, ele não é juiz formado, não atua em nenhum tribunal da vida real humana nossa, e fica julgando, porque cabe ao juiz julgar os processos, os casos, mas nós não temos credenciamento nenhum, mas procedemos a julgamentos impiedosos, dolorosos, duros, precipitados. A gente olha assim a moça chegando e emite logo uma opinião, e ela não está nem aí para esse nosso pensamento. Realiza de forma inconsciente que a sombra ela é um elemento da teoria de Jung considerado inconsciente. Na teoria de Jung tem o inconsciente, o consciente e o subconsciente. E ela faz parte do inconsciente. Disfunção de conflito e imperfeição. Nós temos os nossos conflitos, as nossas imperfeições, que, na verdade, a gente projeta isso, joga em cima do outro, e joga de forma inconsciente. Vai saindo, vai fluindo. É automático, vai no automático. E é isso, é aquilo. Mas isso quer dizer o quê? Uma tentativa até da gente querer se libertar daquilo que está nos fazendo mal. Porque, embora eu não perceba isso assim, como deveria perceber, ela existe, está dentro de mim, me escravizando. E eu, na tentativa de me libertar, vou jogando para todo mundo essas minhas dificuldades. Aí nós passamos para a história das 3 peneiras, que é atribuída a Sócrates. Sócrates estava lendo um livro, aí, de repente, entra um jovem, e ele levanta a cabeça, e o jovem diz assim, olha, eu quero contar uma coisa, Sócrates. Eu quero contar uma coisa. Então, ele pergunta, essa coisa que você vai contar para a gente, será que é verdade? Você tem certeza que o fato aconteceu? Porque se não tem, você morre por aqui. Ela é boa? É uma coisa boa que vai nos ajudar? Vai ser bom para nós? Se não for, morreu também. E é necessária? É útil para todos nós? Se não for, se não é verdade, se não tem bondade aí, e se não é necessário, então morre por aqui mesmo. Está aqui a história, olha. Um rapaz procurou Sócrates, disse que precisava contar alguma coisa sobre alguém. Ele ergueu os olhos do livro em que estava lendo. O que você vai me contar já passou pelos 3 peneiros? A primeira é a verdade. Se você quer me contar, é um fato verdadeiro? Ou se ouviu falar e não tem veracidade, morre aqui mesmo. Né? A segunda é a bondade. Você vai contar é bom, vai construir o caminho de alguém. Se for para destruir, desformar o próximo, não precisa também. A terceira é da necessidade. Isso convém, vai ajudar a comunidade, pode melhorar o povo, a situação do povo em geral. Não, então, se passou pelas peneiras, conte. Se não passou, se não vai beneficiar ninguém, esqueça, enterre. Sócrates foi um filósofo considerado no Evangelho, segundo o Espiritismo, precursor do Cristo. Nasceu em Atenas, provavelmente de 470 a.C., e tornou-se um dos principais pensadores da Grécia Antiga. Ó, quantos julgamentos, já paramos para pensar, existe num julgamento? Olha aqui, 2 maricotas fofocando, né? Ainda mesmo que nós tenhamos tido a oportunidade de presenciar cenas como essa, comprometedoras, manda a prudência que nos abstenhamos de comentá-lo. No Evangelho até diz assim, chame esse irmão no canto e converse com ele, porque cada um de nós é levado a julgar as coisas que vêm segundo a nossa inclinação do coração. Diz que a boca fala do que o coração está cheio. Isso altera fundamentalmente o verdadeiro juízo das coisas, a julgar segundo a nossa inclinação. A maledicência provém de mau verso. Isso aqui é de Rodolfo Carigates, tá? A maledicência provém de mau hábito, o verso é hábito, que temos de nos intrometer na vida alheia. Devemos exercer severo controle da língua. Existe um ditado que diz assim, o homem é dono do que cala.
e escravo do que fala. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Viram bem? O homem é dono do que cala, porém é escravo do que fala. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. É atribuído a Freud, esse pensamento. E o dito é esse aqui, que nós já lemos, quanto mais lermos, melhor. Hipócritas, tirai a trave do vosso olho e depois vede como podeis tirar o argueiro. O argueiro é um cisquinho. Então, esse daqui, ó, tá vendo o cisquinho no olho desse. Mas não repara que olha o tamanho da trave que ele tem aqui, ó. Nem enxerga por esse olho. Mas está lá acusando. Está lá acusando. O que é que ele acusa? Vamos ver. Na vida só é possível e válido é o nosso auto-julgamento, apontar o dedo, a maioria dos dedos para nós. Somente o próprio indivíduo é capaz de avaliar o que se passa dentro dele. O que é que dói dentro de si? O que é que faz a gente, cada um de nós, duvidar ou sofrer? O que é que nos agrada e preenche o coração? A nossa irmã Madre Teresa de Calcutá já dizia: se você julga as pessoas é porque não tem tempo de amá-las. De tanto observar os defeitos dos outros, a gente deixa de ouvi-las, de dar atenção, de amá-las. Olha aqui. Olha só o peso dele, gente. E aí, o dedinho dele acusando o outro. O dedinho dele acusando o outro. Você está fumando demais, seu corpo está reclamando. Se continuar assim, vai acabar morrer de câncer no pulmão. Só vê o negativo, o equivocado, o imprestável. Ele, nesse momento, está projetando a sombra dele, não vê que ele está fora do peso, e que precisa se cuidar para não ter uma diabetes, para não ter um infarto, entende? Então é isso aí, vamos mais. Fala, Joana, de novo. Mediante mecanismo automático de liberação das cargas de culpa e medo retidos no inconsciente, o julgador escusa-se a desvelar imperfeições morais que possui facilmente, identificando o mínimo criticável, reprochado é criticável, nutre. Por encontrar-se atribulado por gravames iguais uns e outros mais perturbadores. Gravames, dentro do Detran, são financiamento. Por exemplo, eu financio um carro, né? E vou ter que ir pagando isso, são dívidas, né? Então, eu também estou atribulada por tanta coisa, por tantas dívidas que eu tenho, tanta perturbação na minha cabeça, mas eu estou ali, ó, igual aquele gordinho, apontando o defeito do outro que está fumando. Ela está querendo dizer para nós que a gente fica se escondendo aí das nossas imperfeições morais, criticando os outros, né? Criticando os outros, porque nós também temos dentro de nós medos e culpas, prontos para ser liberados, esperando a oportunidade. Aqui, o garoto cheio de medo, aqui. Olha a culpa que às vezes carregamos, o tamanho da culpa. Volta, Joana. Estudiosos modernos das propostas neotestamentárias, examinando o texto em epígrafe sobre a ótica de uma teologia mais compatível com os avanços de uma psicologia profunda, situam-se aqueles que são denominados como discursos proferidos por Jesus, dentre os quais estão as lamentações a respeito de todos que desconsideram a boa nova e foram chamados de ais. Nós vimos que o nosso dito bíblico começa assim: ai de vós, escribas e fariseus. Então, estudiosos das propostas neotestamentárias significa boa nova. Então, os estudiosos da vida de Jesus, né, todo o roteiro que ele trouxe para nós, essas propostas neotestamentárias, examinando essa epígrafe, ou seja, aquela situação, ai de vós, escribas e fariseus, que fica vendo o cisco e não vê a trave. Né? Isso aqui é epígrafe, que ela se relaciona, tá? É aquela citação, o dito bíblico. Vamos olhar o Novo Testamento e tentar entender. Bom, antes nós precisamos falar que eu fui pesquisar que história é essa de tantos ais. Gente, existe 7 ais em Lucas, entendeu? Mateus e Lucas, eles narraram os ais.
Existem vários ais, não só esse dos hipócritas. Eu vou dizer um que me chamou muita atenção. É o segundo ai. Era porque eles devoravam a casa das viúvas e, para disfarçar, faziam longas durações. Por isso, deixa eu ver onde que está aqui. Primeiro ai. Não é esse, não. É o segundo ai. Eles devoravam as casas das viúvas para disfarçar, faziam longas orações, por isso seriam castigados mais severamente. Jesus dizia, ai de vós que está fazendo isso, que está tendo esse tipo de ação negativa, né? Olhar o argueiro do outro, mas não olha a trave no seu olho, né? Não vê as suas dificuldades, os seus conflitos, mas eles, na casa das viúvas, iam com a desculpa de fazer oração, ali pelo marido, por exemplo, né? Que desencarnou, ficava fazendo oração, mas saiu levando tudo que podia das casas das viúvas. Então, Jesus dizia que eles disfarçavam, mas devoravam as casas. É um dos ais. Ai de vós. Também tem outro ai, o terceiro ai, que diz assim, eles percorriam terra e mar para fazer um convertido. Quando conseguiam, tornavam 2 vezes mais filho do inferno do que eles. Os prosélitos ao farisaísmo, não somente judaísmo, eram convertidos ao legalismo e, desse modo, impedidos de receber a justiça que é pela fé. Ele, nesse ai de vós que percorrem terra e mar para fazer prosélitos. Mas depois, os prosélitos que eles faziam era assim, falando assim vulgarmente, piores do que o que eles faziam. Eles trabalhavam, faziam a cabeça dos prosélitos para ficar, que aqui chama de filho do inferno, de tanto que eles se tornavam cruéis para com tantas outras pessoas. Então, esses são chamados discursos dos ais. As lamentações, porque ele fala ai de vós. Quando ele fala ai de vós, é uma advertência para que eles procurem refletir sobre as ações e refletindo, procurem, sacudidos pela força da moral de Jesus, que eles se levantem dessa situação e procurem caminhos melhores. Né? A Boa Nova foram chamados de ais, tá bom. Então, vamos olhar o Novo Testamento e procurar entender por que Jesus se irritava com esse povo que desvalorizava a Boa Nova, e por isso dizia, em austeras palavras, ai de vós, escribas e fariseus, né? Por que Jesus se irritava? Jesus não se irritava, Jesus, ele trazia na voz um tom austero, porque aquele povo não adiantava a gente chegar assim, vem cá, meu amorzinho, você está levando tudo da casa da viúva, você está achando que está certo, você estava escravando, era um bom tapa deles, entendeu? Porque eles não iam entender nunca, não tinham essa condição ainda, né? De entender a boa nova trazida por Jesus, o perdão, a caridade, a indulgência, isso ainda não estava no horário, no momento do aprendizado deles. E Jesus era assim, a Joana tem uma palavra que me chamava muita atenção, e que eu nunca sabia o que significava aquela palavra. Peremptório. Jesus era decidido, extremamente decidido, naquilo que ele achava que podia melhorar, que podia acordar. Ele veio para despertar as consciências nossas, adormecidas ainda. Aquele ainda, ai de vós, né? Mestre da lei, que eram os escribas escriturários dos templos, né? Do templo em Jerusalém, né? E fariseus, hipócritas, quer dizer, fingidos, ficavam pregando e não cumpriam nada daquilo que eles falavam. Sois como sepulcros caiados, dizia Jesus. Parecem belos por dentro, estão cheios de ossos e podridão, fedor dentro. Estão caiados, pintadinho por fora, né? Mas por dentro era ossada e mau cheiro. Eles eram comparados a um sepulcro caiado. O que Jesus fazia? Ele cutucava. No Nordeste, eu diria assim, sacudia
os indivíduos para despertar as consciências adormecidas. Ele não se detinha diante de comprometimentos pusilânimes, se o cara era indeciso, sofistas. Sofistas eram professores itinerantes que iam de lugares para lugares, corrompendo os jovens, fazendo a cabeça dos jovens, mas não para as coisas saudáveis, como fazia Sócrates nas cidades, né? Juntava os jovens para debater com eles muitos assuntos, mas tudo de forma saudável. Sócrates tinha horror deles, porque eles, ao invés de levantar a moral dos jovens, ficavam corrompendo com coisas que não os ajudariam no seu crescimento moral e espiritual. Eram irônicos esses fariseus e escribas. Perversos, nós vimos no Ais da Viúva, né? Cindia a sombra pessoal predominante. Ele veio assim, ó, para dar um corte nas nossas sombras pessoais, na sombra pessoal de cada um de nós. Pela austeridade, pelo chamamento ao dever, austeridade, chamamento ao dever, conhecimento de si mesmo, ao autoconhecimento, reflexões em torno dos nossos limites. A austeridade é aquela dureza de trazer o ensinamento de forma muito assertiva. Tudo para que essas cutucadas se transformassem em terapias saudáveis mais tarde e viessem auxiliá-las no futuro. Ele dissipava a sombra coletiva predominantemente vitimados. Ele dissipava essa sombra, ele cindia, cortava, procurava cortar isso. Procurava espalhar. Por quê? Mesmo que ela não se extinguisse, eu costumo dizer que vai se diluindo. Ela se dilui igual o medicamento que a gente vai desmanchando ali para poder tomar. E Jesus veio trabalhar, procurar nos acordar para enxergarmos a sombra que existe em nós e procurar fazer com que essa sombra fosse se diminuindo, até que ela se tornasse, assim, algo de bom, algo pleno, que nos fizesse felizes, que nos fizesse felizes. A sombra coletiva é a sombra de cada um de nós. A gente mora no coletivo. Inclusive, ele tem o aspecto, ele tem um dos fatores na sua teoria chamado inconsciente coletivo, que a gente já nasce com ele e vai fazendo com que ele apareça, porque nós acreditamos na reencarnação. Então, a gente já traz em nós muitas coisas. Então, esse inconsciente coletivo, os nossos costumes, nossos hábitos, nossa cultura, que a gente já rebanhou através dessas reencarnações, vai fazendo todo um inconsciente coletivo. Vai fazendo desabrochar em nós. Por exemplo, existem aspectos chamados arquétipos, que são como se fossem formas, e eu vou colocando minhas experiências ali dentro daqueles arquétipos. Então, o inconsciente coletivo é um arquétipo que a gente traz. Por exemplo, o arquétipo materno. Materno, para Jung, não é só o aspecto referente à mãe, é referente à terra, tudo que for relacionado, assim como se fosse uma mãe mesmo para nós. Entende? Então, eu tenho o arquétipo materno já comigo. A gente, de início, pensa assim, poxa, toda mãe é boazinha, né? Vem para nos educar e tal, e nos nutre nos primeiros momentos, e nos educa e tal. Mas nem toda mãe traz para nós essa referência. Tem mãe que joga o filho no lixo. Então, esse arquétipo materno, o arquétipo é uma forma, mas nem o conteúdo do bolo, o bolo em si que está dentro daquela forma, nem sempre é igual para todos. Nem sempre é igual. O arquétipo materno existe para todos, mas a mãe, o conteúdo, as experiências maternas são diferentes para mim, para o outro. Então, o
uma das maiores tarefas do Cristo foi procurar diluir, dissolver essa sombra. Aí ela vai falar mais dos escribas e fariseus, que eles viviam tecendo injúrias, né? Infelicidades, trazendo infelicidade para os outros, eram sórdidos, hipócritas, vivia fingindo, sórdido, de baixo valor ético e moral, ocultava os seus sentimentos reais, quer dizer, usava a máscara. A máscara é o que aparece, nós colocamos várias máscaras, de acordo com a necessidade, né? A sombra é oculta, mas a máscara que faz a nossa persona quer dizer máscara, a gente traz para o mundo. Sempre pronto estavam a acusar, ficavam fazendo observação maliciosas, perversas, aplicavam golpes como os da viúva, hábeis na arte de dissimular as suas próprias mentiras, desditas infelicidades interiores, especialista em nivelar nos outros as torpezas morais que os infelicitavam e não tinham coragem de enfrentar. O que fazia mal para eles, não tinham coragem. Eram acusadores contumazes, insistentes, eram persistentes. Era o justiçador, né? Vigiava os delírios dos outros. Eram falidos interiormente porque não conseguiam superar atrações doentias, morbosa e doentia. Essa é escrita de Joana. Falidos interiormente, não conseguiam superar as atrações, né? O mundo material de que povoavam a sua mente. Da personalidade enferma. Eles não conseguiam superar, mas por que personalidade enferma? Personalidade somos nós encarnados, a personalidade, né? E enferma, porque via as coisas somente pelo lado material, o lado de sair bem, né? Da lei de Gerson, né? Levar vantagem em tudo. Reveste de puritanismo, de falsa sabedoria, faculta os seus direitos e que se atribui. Reveste de puritanismo, né? Eles são considerados superiores, puros, né? Uma sabedoria falsa. São impiedosos, perseguidores das criaturas, projetam o que detestam em si próprios, que são as sombras, equipavam-se de conhecimento da Torá e de livros sagrados. Eles sabiam de cor, os escribas sabiam de cor o conhecimento da Torá, em vários livros sagrados. Mas, por isso, para eles, outros livros eram profanos. Quer dizer, todo o conteúdo religioso não tinha valor para ele. Era cheio de heresias, né? Eles eram considerados os donos da verdade. Só o Torá, os livros deles, é que estavam corretos, certos. Eles continham a verdade. Formalistas, porque eram apegados aos rituais, né? E às etiquetas. Tanto é que tem aquela passagem da lavagem das mãos, né? Os discípulos de Jesus não lavaram as mãos e eles cobraram. Porque os seus discípulos lavam as mãos, né? Jesus falou que não é o que sai, por exemplo, da boca, não é o que entra da boca, mas o que sai da boca. Não é a limpeza e a pureza, não está naqueles atos de lavar a mão, mas o que sai dentro de você, sim. Aí, sim. Olha aqui, o bocão, ó, cheio de injúria, calúnia, maledicência, mentira, difamação, falso testemunho. As coisas que saem da boca vêm no coração impuro. Elas tornam o homem sem pureza, né? Aí vem uma reflexão para nós. E nós? Não seremos, ou mesmo que não sejamos totalmente os escribas e fariseus daquela época, mas será que não temos um lado escriba, um lado fariseu? E será que não permanecemos com a nossa conduta soez, desprezível, vulgar? Será que procuramos realmente trabalhar essa conduta? Esse nosso comportamento, será que busca os ensinamentos de Jesus, como ele trouxe para nós? Nós, espíritas, por exemplo, respeitamos quando o filho é evangélico. Nós gostamos dele, Regina, aceitamos o filho gostar de Metallica. Será? Continuamos túmulos caiados, com cadáveres, com podridão, com mau cheiro. Nós nos utilizamos de roupas pomposas. Vocês viram como é que eles apareciam bem vestidos, todos elegantes?
discursos belíssimos, palavras atraentes, vasto conhecimento da Torá, né? Mas será que nós realmente somos caridosos com nossos irmãos? Será que nós temos aquele bip que Jesus trouxe para nós? Benevolência, indulgência e perdão? Será que procuramos ser benevolentes com um criminoso? Será? Nós queremos jogar pedra nele, queremos que ele morra. Será? Será que nós não pensamos assim? Resgatar esse criminoso? Será que temos esse olhar? Será que somos compassivos, procuramos ser compassivos com a mulher que vende o corpo, muitas vezes por uma necessidade e sofrendo muito? Será que nós temos compaixão dela? Estamos ali com ela, sentamos, damos atenção para ela, procuramos arrumar um emprego melhor para ela? Será que nós perdoamos aqueles que estão dentro de casa nos desafiando? Será? Às vezes o inimigo está dentro de casa, está na família. Será que eu tenho paciência com ele? Será que eu procuro entender a mente dele, que não está boa, está enfermiça, morbosa naquele momento? Será? No cotidiano, será que prosseguimos matando os profetas, né? Nossos pais mataram os profetas. Será que não crucificamos Jesus em nossos atos? Será? Crucificamos naquela época? Será que não continuamos crucificando Jesus quando não fazemos, né? Quando não somos benevolentes, não somos caridosos, não somos indulgentes, quando não desculpamos de jeito nenhum aquele que nos faz mal? E sabe o que ela traz, gente? Nos agrupamentos religiosos, nós temos cuidado. Olha só até onde vai, né? As reflexões de Joana. Nos agrupamentos religiosos, será que acontece isso? Ah, não. Todo mundo é santinho. Ninguém é capaz de fazer nada, nem olhar o irmão com um olhar assim de crítica, de julgamento. Jamais, jamais. Ó, ela diz para a gente ter cuidado, porque isso pode se chamar inveja. O irmão está crescendo, o irmão vai ser o presidente. Ah, será que ele tinha condição? Ele está fazendo isso errado, aquilo errado. A gente pega e massacra o presidente, e a gente tem que botar a culpa em alguém, né? E é ele quem deu a casa, ele que fez com que fiquemos juntos ali, ele que incentiva o estudo, ele que tem que pagar, arrumar dinheiro quando não tem o suficiente para pagar as contas, mas a gente crucifica. A gente tem, na verdade, ela chama atenção para a gente ter cuidado. Quando o irmão está crescendo, dá força para ele, entendeu? Vê o que precisa a casa, vamos colaborar lá com a assistência social, vamos ajudar na limpeza, dentro de cada um pode fazer. Ela diz assim, olha, o melhor que você faz, em vez de ficar olhando para o outro, arrumando defeito, sai dessa acomodação mental, trabalha isso, né? Intelectualmente, vê se cresce, estuda mais. Por isso, na casa de Francisco, no céu, é cheio de estudo, para ver se a gente abre essa consciência, né? Através do conhecimento, chegar no nosso autoconhecimento. Trabalha essa sua incapacidade moral, trabalha esses valores que não estão assim tão positivos, tira o negativo, bota positivo no lugar. Você não está identificando a sua própria sombra, cada um de nós não está identificando a sombra. Vem a própria imagem e quer se libertar dela. A gente tem horror quando a gente se vê no outro, né? Aí ela diz assim, olha, não é proibido você apreciar, não é proibido você analisar, examinar, discernir. Não é proibido você educar o irmão. Não. Você tem todo o direito de ver que ele não está indo numa boa, chamá-lo no canto, conversar, procurar ver, ouvi-lo. Muitas vezes a gente não ouve o irmão que está com dificuldade, por isso ele está criticando, e às vezes ele tem até razão. Então, nós temos o direito de fazer isso, apreciar uma atitude que não está coadunando com os estudos, não é? Que a gente faz e aprende, analisar, examinar, fazer a diferença, separar o joio do trigo e procurar educar esse
esse irmão que está passando, às vezes, uma fase, quem sabe a fase que ele está passando fora do centro. Será que paramos para conversar com ele? Senti-lo, ter compaixão. Às vezes são com problemões em casa, enormes, precisando de ajuda, mas a gente não tem tempo na nossa correria de parar, sentar, conversar, ver o que pode fazer. Mas nunca censurar, não temos esse direito. Jesus nunca censurou, pelo contrário, amou a todos, né? E ainda disse para o bom ladrão, você vai estar hoje comigo no reino dos céus, né? Porque ele já o via com outro olhar, ele já estava arrependido ali. Não temos o direito de condenar ninguém. Jesus não condenou ninguém, pelo contrário, nos amou. E ainda, de lá do alto da cruz, falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não é? Eles não conhecem a sombra deles ainda. Mas perdoa, Pai. Ainda pediu por nós, para que o Pai nos perdoasse, nos desse a oportunidade de sair dessa situação, né? O herói e o vilão. Nós temos um hábito de dizer que o herói é o máximo, é maravilhoso. O vilão, né, é o bode expiatório. Só que o vilão é a sombra do herói. Imagina isso, gente. Vilão é a sombra do herói. Por que será isso, hein? Só quando se depara com o vilão é que o herói consegue crescer. Verdade, ele só é herói porque a gente considera ele forte, né? Expressão radiante, né? Tem uma força que supera, né? Eu peguei o exemplo que meu neto gosta aí de super-homem. Eu preciso enfrentar minha sombra, ele é o herói, né? Ele é o herói. Preciso enfrentar minha sombra, que é o meu vilão. Meu vilão, que eu projeto, tem muito de mim ali dentro do meu vilão. Achei muito interessante essa colocação. E aí vamos procurar lançar um novo olhar sobre a sombra e descobrir que a sombra tem sempre algo de bom. Ela traz grandes potencialidades. Porque na sombra, onde eu me vejo, eu posso tirar coisas boas dela e projetar luz ao invés de sombra. Com a potencialidade que ela me fornece, me faz crescer, me faz descobrir que eu sou capaz, que eu tenho força para sair daquela escuridão e buscar a minha luz, né? Como Cristo disse, nós somos luzes. Então vamos lançar um novo olhar sobre essa sombra e fazer essa sombra ser mais amiga da gente. Tirar dela o que há de positivo, que eu posso melhorar disso aí, né? Como eu posso melhorar as minhas dificuldades, a minha avareza, né? Como posso melhorar isso, deixar de ser tão egoísta, né? Como eu posso qualificar mais o que há de bom dentro dela, poder crescer no meu processo de individuação, que é outro conceito que ele traz para nós. O processo de individuação é um processo que já nasce conosco. É um processo que vai me levar a me sentir feliz, plena, a minha autorrealização. Mas para chegar até aí, eu preciso integrar a sombra. Eu não vou jogar a sombra fora. Eu vou trazer a sombra do inconsciente, ela está no inconsciente. Vou trazer para o consciente, vou trabalhá-la, burilar essa sombra, até que eu coloque joia e luz sobre ela. Então, o meu processo de individuação é toda uma caminhada que eu faço, integrando todos, isso para Jung, gente, estamos falando de Jung, né? Toda a caminhada que eu faço no meu processo da caminhada para Deus. Então, ele diz que a minha individuação é um processo dos meus elementos psíquicos, quando eles estão integrados, harmonizados, buscando a plenitude. Quando eu pego meu ego,
Meu ego é um outro conceito dele, que é o centro da nossa consciência. Pego o meu ego e procuro integrar esse ego que é o meu princípio da realidade, que me permite organizar minha vida, enxergar melhor o mundo, tomar minhas decisões, é o meu ego, e vou integrando ele com o self. O self, além de ser o centro de todo o processo psíquico, ele é também a totalidade de todo o processo. Quando eu chego à minha individualidade como espírito, tanto é que a gente até já vai traduzindo o self como o espírito. Mas o self é o centro de todo o processo e também a totalidade, ao mesmo tempo, de todos esses processos integrados. Sombra, ânimos e ânima. O ânimos é o psiquismo do homem na mulher, no psiquismo da mulher. É o psiquismo do homem refletindo a parte feminina do homem. E, por exemplo, ânimos. O ânimos é a parte masculina do homem, do psiquismo do homem, no corpo feminino, por exemplo. Nós temos a mulher que dirige um ônibus. Nós temos... A força está mais ligada, a força física, ao homem. Então, ela tem aquele psiquismo, o ânimos dela ali, ligado na parte feminina. E o homem adora a cozinha, por exemplo. Ele tem a ânima, né? A ânima, a parte feminina no corpo masculino, né? Porque essa parte, assim, era designada assim mais para a mulher, mas hoje nós vemos que está havendo muita transformação, né? Isso aí. No processo de individuação, que é chegar à individualidade plena, aonde eu pego o ego e junto com o self, eu alinho o eixo, o ego e o self fica alinhado. Eles ficam separados. Mas eu vou trabalhando o ego, vou trazendo o ego para o self, o meu espírito imortal. Traduzindo na aula de Joana, o self é o espírito imortal. É tudo que eu venho juntando, através de todas essas reencarnações, todo o meu processo psíquico, eu vou trabalhando isso, vou juntando e vou caminhando para Deus. Não tem outra alternativa, não dá para voltar atrás. A gente vai ter que caminhar para Ele. Que Ele é todo amor, Ele nos criou, nós nos desviamos do caminho correto, mas o objetivo, a meta principal do processo de individuação é chegar a Deus. Ser um espírito feliz e até cooperador com o universo. Reconhecer a dimensão da sombra para chegar no processo, saber lidar com ela, negociar com ela também. Olha, no momento não está dando para eu trabalhar muito dessa mazela, não. Mas eu vou começar, todo tempo é tempo de começar, vou conversando com ela, vou negociando, depois eu pego você de volta e vou trabalhar de novo. E agora eu não vou aguentar, não vou suportar trabalhar essa sombra, mas eu vou chegar lá. Dá um espaço para ela se pronunciar, se manifestar. Não é suprimi-la, não. É diluir, diminuir, um dia de cada vez, um passo de cada vez. E vou integrá-la. Isso é que a gente precisa registrar bem. Eu não dispenso a sombra, eu trabalho até integrá-la, trazê-la para o meu consciente, ter certeza de que ela está ali, que eu já conheço. Primeiro eu reconheço a minha sombra, depois eu aceito, vem um processo que exige muito de nós esforço, que é a aceitação dela, que eu posso não aceitar. Então eu reconheço, e eu não consigo emprestar um livro meu, espírita principalmente, poxa vida, nem estou lendo mais esse livro, mas não consigo doar para casa, para vender lá na livraria, eu não consigo me libertar. Pois tem tanto material na internet agora, mas não dá para eu dar esse livro, não.
dele. Então, até quando, até quando, até quando eu continuo assim? Né? Eu preciso integrar essa sombra, trazer para minha consciência de que eu não vou levar os livros também, é só separar os que eu preciso mais, né? Doar lá para a biblioteca, o CEOI utiliza muito esses livros e vende bem em conta. E são bons, bons livros. Na sombra do mal, a gente pode tirar o bem. Então, a nossa lição de hoje sobre o julgar, o apontar para o outro, diz muito de nós, do cuidado que nós precisamos ter conosco mesmo, da autoprecaução ao emitir um julgamento. Quem somos nós para ficar julgando os outros, né? Como já disse, a nossa própria lição. Lívia, toma conta do horário para mim. Faltam 5 minutos. Olha nós aí, gente, ó. Tá vendo? Começamos a enxergar nossa sombra, estamos todos contentinhos. A cada dia enxergar o que está na sombra. Mas a sombra está onde? Está nas nossas necessidades de cada dia, né? Está nas nossas dores mal curtidas, né? Mal julgadas. Nós achamos que Deus é culpado até das nossas dores, a gente culpa até Deus. Eu uma vez fui assistir uma missa de um comandante do bombeiro, que eu mandava a orla de bombeiro, que o filho dele tirava notas muito baixas de matemática. Aí eu dava aula particular, porque eu precisava formar uma filha em medicina e não era fácil com o professor. Então, ele desencarnou, eu fui à missa, eu fiquei espantada, eu entendi até onde vai uma dor, uma perda naquele dia, porque a esposa ofendia tanto, mas xingava tanto, eu nunca tinha visto uma coisa dessa, ainda mais numa missa, sabe? Assim, depois que terminou a missa, ela no canto, e eu vi que aquele coração estava sangrando, era muita dor, uma dor que não continha no coração dela. Entende? Então, é isso que a gente precisa enxergar, nossas dores, até nesses momentos dolorosos, e para isso precisamos de amigos, né? Entender as minhas necessidades no momento. Será que eu não preciso cuidar mais do corpo? Não preciso de uma terapia na psicologia, não é? Existe hoje casas oferecidas pelo Estado, municípios, que tem psicólogo. É claro que nesse momento nós estamos vivendo, eles estão voltados para a Covid. Mas, passando isso, gente, quem precisar, procurar. No CEOI existe até a BRAP, que faz um preço bom, de acordo com a necessidade de cada um, né? As nossas dores, as nossas perdas, né? Vamos procurar diluir esse lado hipócrita que todos temos, com certeza, ainda. Vamos tirar a trave do nosso olho, né? E parar de viver só apontando para o outro, procurando enxergar os defeitos do outro, né? Jesus está aqui mesmo dizendo assim, tira a trave e vem para a vinha, vem. O mundo inteiro é a vinha do Senhor, né? Ele é a videira eterna, nossa, cheio de seiva para distribuir para os ramos que somos nós. E os ramos que somos nós precisamos dar flores e frutos. Para isso, ele sempre está nos convidando. Vem acender a sua luz, vem diluir as suas sombras, até elas praticamente não existirem mais. Né? Esse é o nosso estudo do julgamento. E lembrando de Jesus, né, que é o sol de nossas vidas, né? Que ele e o Pai, eu e o Pai somos um, olha, chegou ao ápice da individuação, esse ser que passou entre nós, chegou a se humanizar. A Joana chama Jesus homem, porque ele veio aqui, né? Revestiu da carne, para ficar juntinho de nós, para sacudir a nossa alma, para que a gente pudesse largar desses apegos desnecessários, de cuidar mais das coisas da alma, as coisas do espírito, as coisas que nos levarão a crescer, a ascender para a eternidade. Porque os bons espíritos podiam fazer sozinhos espíritos felizes,
Mas está aí Chico, né? Vai Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, tantos outros, né? Gerson Gonçalves, Francisco de Assis, olha quanta beleza que ele trouxe para nós, né? Largar tudo, podia ser rico, o pai dele tecelão, lojas, largar tudo e vir socorrer a gente, mostrando a beleza do sol, da lua, dos animais, a importância dos animais para nós, né? Nosso irmão também, mostrando a toda a natureza, a importância de sabermos lidar com a natureza, cuidar da nossa mãe terra, que está tão abandonada, que o clima está reclamando de nós, de nossas imprudências, né? Não, vamos tirar essa trave, vamos começar. Não, acho até que nós já começamos. Nós podemos ir trabalhando mais ela até diluí-la, ficar com os olhos vivos, né? Para a vida do Espírito, a verdadeira vida. Né? E Jesus, né, tinha autoridade maior. Ele é o governador da terra, então Jesus não é, Jesus é a nossa autoridade máxima moral no planeta. E nós lembramos que o Francisco de Assis, nosso irmãozinho querido aqui, trouxe essa oração, né? Que faz parte de cada um de nós e nos leva a refletir diariamente. Senhor, faz de mim o instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que eu semeie o amor. Onde há ofensa, o perdão. Onde houver dúvida, a fé. Onde houver o desespero, a esperança. Onde houver as trevas da minha sombra, né? Esse arquétipo inconsciente que me fustiga, que me traz conflitos, mas que se eu parar e refletir sobre cada uma das minhas trevinhas, eu posso iluminá-la, trazer luz para ela, eu posso ir transformando a minha conduta, o meu comportamento, e ao invés de viver apontando o dedo para o outro, né? Olhar mais para o meu interior, fazer o exercício contínuo do meu autoconhecimento, ver realmente quem eu sou, porque a máscara, a persona, me traz para o mundo, e as sombras me escondem do mundo, e eu preciso colocar luz sobre ela, bastante luz, vibrações positivas, para que a gente possa vencer as nossas dificuldades, as nossas mazelas, né? Sair dessa fase de desencontro e procurar o encontro conosco mesmo em primeiro lugar, o encontro com o próximo, com a nossa comunidade, né? O que podemos fazer por ela, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso mundo. E assim a gente vai encerrando, minha irmã Rose, com toda a minha gratidão a você que me fez o convite. Todos os irmãos tiveram a paciência de escutar esse estudo. O meu obrigado é eterno a você, ao grupo e a minha companheira, que saiu da casa dela para ficar aqui do meu ladinho ali, tá? Com muito amor e carinho que ela faz isso, gente. Porque eu poderia me embolar por aí, então ela me socorre, viu, gente? Que Jesus abençoe a todos nós, que possamos sair com vitória dessa enfermidade que está assolando o mundo, mas que veio para trazer os seus ensinamentos também. Vamos pedir por todos os companheiros que estão no leito dos hospitais com essa doença e outras mais, né? Com certeza a Rose vai finalizar, né? E a gente deve ter sempre em mente esses nossos irmãos que estão sofrendo, que falta um alimento nas suas casas, meu Deus, para dar, às vezes, para tantas crianças, que nós possamos ver esse lado assistencial, né? A Casa Espírita, ela prima por esse lado, e que nós não nos esqueçamos dela nem dos nossos doentes também, em nossas preces.
Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Gratidão eterna. Rose, é com você. Eu agradeço a minha irmã amiga Rosilda pelas suas palavras, o tempo que ela ofereceu para a nossa casa, para que pudéssemos fazer o estudo, a companheira Nívia que está com ela. A hora que quiser participar dos nossos estudos, seja bem-vinda, minha amiga. Então, meus irmãos, estamos aqui encerrando os nossos estudos da noite de hoje, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos. E para encerrar, eu vou pedir à nossa companheira Denise para fazer a nossa prece de agradecimento. Obrigada, Rosilda. Muita saudade. Bom te ver aqui entre nós. E agradecemos ao Também. nosso mundial essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, mente a mente, para refletirmos sobre o nosso eu. Aprendemos a nos conhecer, eliminando as nossas sombras, desmanchando essas sombras, para que possamos vencer e fazer brilhar a nossa luz. Pai amado, gratos estamos por esse banho de luz, por esse acolhimento, por toda a sua misericórdia e seu amor, nos oportunizando mais uma encarnação para vencermos as nossas próprias dificuldades, amando, apoiando e recebendo todos esses irmãos necessitados que somos uns dos outros, e possamos sempre nos apoiar e estarmos junto a Ti, Senhor, estarmos junto ao nosso Mestre Jesus, nessa caminhada da liberdade para a liberdade de nós mesmos, a liberdade do erro. Gratos, Pai, por nos amarmos, por nos apoiarmos, e pedimos que você estenda, Senhor, todo o seu amor a todos os outros nossos irmãos, principalmente aos mais necessitados no momento. Esteja conosco, Pai amado, em nossos corações, hoje e sempre. Assim seja. Agradeço a nossa companheira Denise pela sua prece e nos despedimos mais uma vez de todos os companheiros que aqui se encontram, Júlia, Ana Constantino, Denise, Vera Travasso, Nívia, Carmen Matos, Rosilda, mais uma vez obrigada, Nívia, Menezes, Ana Brito, tá? Ó, para vocês, boa noite, obrigada. Um beijo no coração, uma boa noite, tá? Amanhã estaremos de volta às 18h30 com o nosso Evangelho. Nívia, muito obrigado pela sua disponibilidade de ajudar a Rosilda. Que Deus te abençoe, ilumine, proteja a sua família, envolva em muitas bênçãos. Tá bom? Olha, ela é evangélica, sabia? Olha que exemplo. Somos todos de Jesus. Isso. Somos todos trabalhadores do mundo. Bonito, né? É isso que é o importante. Todos nós levamos o Mestre Jesus no coração, estamos nos esforçando para fazer o que ele nos ensinou. Então, meus irmãos, um abraço, um beijo em todos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e vamos nos cuidar, porque está passando. Em breve tudo vai passar, tá bom? Ó, muito obrigada, gratidão eterna. Eu que agradeço. Tudo de bom, muita paz. Boa noite para todos, tá? O Senhor nos abençoe a todos. Que assim seja. Boa noite. Obrigada. Boa noite, companheiro. Boa noite.